É fim de setembro. Lembra dessas noites? Úmidas, abafadas, apenas uma dica do outono que está por vir. Frio demais para usar uma camiseta, mas quente demais para um suéter. Essas são as noites melhor aproveitadas no Cook Place Community Mall, na minha modesta cidade natal no centro-oeste. Uma joia bruta, aos meus olhos, este centro comercial é uma pausa da monotonia das cansadas lojas de ferragens e mercearias familiares que se alinham na rua principal. O Cook Place Mall costuma estar lotado. Mas não nesta noite, pois eram 20h15 de uma terça-feira, faltavam 45 minutos para o fechamento. Não exatamente o horário nobre para fazer compras. Apesar disso, meus 3 amigos e eu ainda estávamos firmes. Estávamos encerrando a noite no empoeirado fliperama localizado no subsolo do shopping. Ficava logo após uma pequena escada, entre o Dairy Queen e o esbarro na lanchonete. Luzes de carnaval desbotadas e cintilantes iluminavam o corredor e os degraus pouco iluminados. Andy, você tem mais uma moeda? Philip, meu amigo mais novo, perguntou enquanto as palavras Game Over surgiam na tela. Philip tinha 12 anos e era um pouco imaturo para a idade. Andrew, seu irmão mais velho, meu melhor amigo e parceiro de biologia, franziu a testa enquanto revirava os bolsos em vão. Talvez se você fosse um pouco melhor no jogo, eu teria mais moedas para você jogar. Eram 8 horas da noite e 16 minutos, e parecia que nosso tempo no fliperama estava chegando ao fim. Eu ainda tinha algumas moedas soltas no bolso, mas isso ia ficar em segredo. Eu esperava gastá-las em uma Coca-Cola amanhã antes da aula começar. Clay, um cara que Andy e eu conhecemos na aula de biologia, claramente estava esperando por esse momento. Sinceramente, pessoal, está ficando um pouco tarde. Acho que vou embora, tenho que estudar para nossa prova de reprodução celular. A prova ainda era daqui a uma semana, mas isso não me incomodava. Clay tinha agido um pouco indiferente desde que chegamos ao shopping, parecia que ele não era muito fã de ter o Philip por perto. Estragava o estilo dele ou algo assim. Eu não me importava. Philip era praticamente como um irmão para mim, então ele vinha em primeiro lugar. Philip, percebendo que não haveria nenhuma moeda para ele, desistiu de apertar aleatoriamente os botões da máquina engordurada. Eu preciso ir ao banheiro. Você não foi há pouco tempo? Suspirou Andy. Sim, mas nós tomamos um refrigerante grande. Você tomou um refrigerante grande, moleque. Quando eu dei um gole, estava tudo de volta. Eu ri enquanto Andy e Philip se afastavam das máquinas do fliperama. Clay, distraído com mensagens no celular, os seguiu preguiçosamente. Eram 8h24, e encontramos um banheiro. O banheiro que costumávamos usar no shopping, na saída pela porta da frente, estava fechado para reformas, então tivemos que encontrar outro. Um corredor em forma de L, iluminado por luzes fluorescentes amarelas e zumbindo, terminava com um banheiro correspondente de cada lado do corredor, com equipamentos de limpeza bloqueando a entrada das mulheres. Philip correu para o banheiro. O shopping fechava às 9h, então precisaríamos nos apressar. E, como se o pensamento tivesse cruzado minha mente, o antigo alto-falante do shopping instalou com um din-dom, uma voz masculina adolescente falou de forma incisiva. O shopping fechará em 30 minutos. O shopping fechará em 30 minutos. Olhei para o meu relógio, eram 8h26. Alguém está com pressa de sair daqui hoje à noite, pensei. É o varejo, me lembrei. Clay se manifestou, acho que vou embora, pessoal. Moro bem perto daqui, vou andar ao invés de pegar o ônibus. Boa noite. Boa noite, Clay, dissemos em uníssono. Ele deu as costas e se afastou, virando à direita para sair do shopping. Andy e eu nos olhamos. Não sei, meio estraga prazeres. Ele parecia ser muito legal quando conheci, explicou Andy. Ele estava bem. Talvez só um pouco quieto. As mensagens no celular foram um pouco irritantes, porém. Nossa atenção foi atraída pelo som de uma descarga vinda do banheiro. O rosto de Andy se contorceu num sorriso travesso. Deveríamos dar um susto em Philip quando ele sair. Lembrando como Philip costumava ficar nervoso, senti um pouco de culpa. Realmente não era muito legal assustá-lo, e fazíamos isso com frequência. Mesmo assim, fiquei do outro lado da porta, oposto a Andy, esperando que Philip saísse entre nós, sem esperar nada. A porta se abriu. Philip saiu pelo corredor, concentrado em secar as mãos na calça. Ele passou por nós, sem perceber nada. Ag! Andy gritou, enquanto cada um de nós segurava um ombro. Philip gritou enquanto girava e caía para trás. Philip caiu na parede. E então, Philip caiu dentro da parede. Essa é a única maneira que encontrei para descrever. Num momento, ele escorregou e bateu na parede.
No próximo, tudo, exceto suas pernas, atravessou a parede, como se houvesse um buraco perfeitamente moldado no concreto. As pernas de Philip espasmaram no ar em um padrão espasmódico e repetitivo, mas por apenas alguns segundos. E então não restou nada além de concreto sólido. Andy gaguejou enquanto caía de joelhos, seu rosto uma mistura de curiosidade e confusão. Ao se aproximar da parede, seu rosto se transformou em medo. Eu não entendo. Eu não entendo. Philip. Ele gritou o nome de seu irmão com um choro desesperado e trêmulo. Philip. Ele bateu com as mãos na parede. Uma vez. 2 vezes. Mas não uma terceira. Agora a cabeça de Andy se projetava da parede, encarando o teto. Sua cabeça se mexia de um lado para o outro, enquanto continuava a gritar pelo irmão. Deus! Ele parecia estar gritando através de um ventilador. Eu dei alguns passos para trás enquanto meu melhor amigo desaparecia da vista, e eu fiquei apenas com seu grito ecoando pelas paredes do corredor, intensificando-se ao se misturar com o zumbido das luzes fluorescentes. O uivo das luzes fluorescentes. Minhas costas se pressionaram contra a porta do banheiro, e eu dei um pulo. Gritei enquanto meu mundo explodiu com estática, ensurdecendo e cegando-me. O barulho era insuportável, e o granulado obscurecia tudo. E, de repente, tudo parou. Eu segurei minha cabeça com as mãos, os olhos fechados com força. A estática tinha desaparecido, mas foi substituída pelo zumbido das luzes fluorescentes e pelo brilho amarelo já familiar através das pálpebras. Mas havia algo novo. Um cheiro que não estava lá antes. O cheiro úmido e mofado do carpete. Um carpete que deveria ter sido trocado décadas atrás. O cheiro me lembrou a decadente pista de boliche perto do shopping. Eu abri os olhos. Diante de mim estava o corredor do banheiro, como esperado, iluminado pela mesma luz de antes. As portas do banheiro estavam gone. Não havia mais portas. Nenhum equipamento de limpeza. Apenas uma lisa parede de concreto. Levantei-me e olhei cautelosamente ao redor. Parecia que eu ainda estava no shopping, mas estava silencioso. Sentia-se diferente. O zumbido das luzes fluorescentes estava alto demais. Meus ouvidos coçam. Caminhei pelo corredor em direção ao food court. Ao virar a esquina, não me deparei com a entrada do food court como esperado, mas com outra curva brusca de 90 graus, virando à esquerda. Ding-dong. Eu congelei. O alto-falante estava ativado, o ar vazio do alto-falante mais próximo de mim me disse isso, mas o operador não tinha nada a dizer. Depois de um momento imóvel, que pareceu horas, o microfone voltou para o console, cortando o ruído vazio. Quem quer que tivesse ativado o alto-falante parecia ter desligado. Confuso e cada vez mais assustado com o lugar em que me encontrava, virei a esquina. Fui recebido por uma sala grande e vazia que eu nunca havia visto antes. Era do tamanho de uma sala de aula, com paredes de concreto manchadas. O cheiro de mofo estava ainda mais forte aqui. Cada parede tinha uma abertura retangular, idêntica, em forma de porta, que parecia estar posicionada de forma aleatória nas paredes. O teto com textura de pipoca, repleto de manchas de sujeira e marcas gordurosas, tinha rachaduras longas. Essa sala claramente precisava de reformas. Eu não entendo, murmurei em voz alta. Eu realmente não entendia. Essa sala sem características servia apenas como uma passagem para outras salas. A falta de planejamento e a ausência de cuidado com o lugar me fizeram sentir como se este lugar estivesse esquecido há muito tempo. Melhor tentar a próxima sala. Pensei comigo mesmo, enquanto entrava na porta à minha esquerda. A sala em que me encontrei era tão sombria e irreconhecível quanto a anterior. Num primeiro olhar, a única diferença de estilo era que essa sala tinha o formato de um triângulo. Ouvi um único choro à minha direita. Era mais um soluço, na verdade. O que, diabos? Era a voz de Clay. Não podia ser Clay. Eu o vi sair do shopping. Corri pela porta para encontrar Clay encolhido em posição fetal num longo corredor, se estendendo para minha esquerda e direita. Troque o canal, troque o canal. Clay balbuciou incoerentemente enquanto soluçava no chão. Clay? Clay, você precisa levantar. Clay não me respondeu. Ele nunca responderia. Seus olhos, arregalados e imóveis de medo, estavam grudados no chão. Como as luzes fluorescentes podem ser tão barulhentas? E então eu o vi. E então eu o senti. Ele pairava imóvel no ar, os pés raspando levemente no chão. Tinha pele seca e rachada, vestida com bermudas rasgadas de tecido grosseiro. Tinha o torso de um homem, mas o torso estava de cabeça para baixo.
Seus braços frágeis e esguios se estendiam em direção ao teto, não chegando lá, como se estivesse se rendendo. Sua cabeça estava inclinada, como se confusa, enquanto olhava para mim pelo corredor. Olhos escuros e vidrados me encaravam através dos buracos na fita adesiva ensanguentada, enrolada em torno de sua cabeça. E então ele começou a flutuar em nossa direção. Toda vez que eu piscava, atordoado de terror absoluto, ele não estava onde eu esperava. Alguns passos à frente, alguns centímetros à esquerda, nunca onde deveria estar. E ainda assim ele estava se aproximando. Cada vez mais perto. O que eu vi em seguida me perseguirá para sempre. Virei para correr, quebrando o silêncio, e corri pelo corredor. Não sei, acho que apenas assumi que Clay me seguiria naquele momento. Eu estava errado. Um grito de agonia ensurdecedor abalou o corredor, e eu me virei, ele havia alcançado Clay. Clay ainda não estava olhando, mas ele certamente estava gritando. Ele esticou seus longos e magros braços e o segurou, como se fosse uma criança. Mas ele não desviava o olhar de mim. Não, seus olhos nunca deixaram os meus. Num único movimento rápido e brusco, ele segurou Clay pelo topo da cabeça, segurando como uma bola de basquete. Pisquei e ele havia agarrado o braço de Clay com sua outra mão. Com força bruta, torceu o corpo de Clay. O grito de Clay foi interrompido com um som carnudo, enquanto ele caiu no chão em um amontoado retorcido. Seus olhos finalmente se abriram, olhando para mim pela última vez. E então eu gritei. Quanto mais alto eu gritava, mais alto o zumbido das luzes fluorescentes ficava. Qual era mais alto, eu não conseguia dizer. Virei e corri para a primeira porta que vi, girando e seguindo cegamente pelos cômodos que se sucediam. Por que diabos todos os cômodos parecem iguais? Virei uma esquina e corri de frente para uma massa escura, e ambos caímos no chão. Andy! Como você chegou aqui embaixo? Onde diabos estamos? Eu não sei, Andy. Onde está Philip? Temos que encontrá-lo agora e sair daqui. Viramos e corremos por um terceiro corredor, perpendicular ao corredor em que Andy e eu nos encontramos. Corremos até sentir que não podíamos mais, e então caímos numa porta final. Aterrissamos em um monte no chão úmido e rapidamente nos acomodamos na parede de trás. O zumbido das luzes era tudo que podíamos ouvir. Cada vez mais alto. Então todas as luzes se apagaram. Silêncio. Nos encontramos em total escuridão e silêncio total, enquanto nos abraçávamos. Não, espera, não era um silêncio total. O som de estática, como se viesse de uma televisão, se aproximando lentamente de nós. Só quando a luz, vindo da fonte do ruído, começou a iluminar lentamente o ambiente, é que percebi. Este cômodo tinha apenas uma porta. Ele flutuava ao redor da moldura da porta, os dedos arrastando no chão enquanto lançava seus olhos ensanguentados sobre nós. Andy e eu, mudos de medo, ficamos contra a parede. Andy se posicionou à minha frente. Ele flutuava em nossa direção. Andy ergueu os braços. Ele estendeu as mãos para nós. Nos deixe em paz. Din-don. Todos nós nos tornamos estátuas. Fixamos os olhos nele, enquanto ouvíamos o intercomunicador ganhar vida. Respiração superficial e rápida vinha pelos alto-falantes. Andy. Era Philip. Com um grito gutural, Andy se lançou em sua direção. Eu caí para trás e bati na parede. Então eu caí dentro de uma lixeira. O quê? Eu estava dentro de uma lixeira, cheia de resíduos do descarte do food court durante todo o dia. Rapaz, o que você está fazendo aí? Eu olhei para fora e vi um faxineiro idoso, muito confuso, se perguntando por que um jovem estava tomando um banho de esbarro após o fechamento do shopping. Eram 21h32. Pelo menos foi o que o relógio sobre a fonte de água dizia. A fonte de água? Estou de volta no shopping. Ah, desculpe. Estava com fome. E eu corri. Nos anos seguintes, tentei dar sentido ao que aconteceu naquele corredor dos fundos. Cheguei até a retornar lá e tentar acessar aquele lugar. Mas sem sucesso. Nunca encontrei nada, mas continuei tentando até demolirem o shopping um ano depois. Os pais de Philip e Andy não estavam realmente presentes quando eles estavam por perto, então não deram muita atenção à mídia quando foram entrevistados, apesar da mídia tentar provocá-los. Eles apenas pareciam ter chegado ao limite e se entregado à total apatia. Por último que eu vi, os pais de Clay mudaram da cidade, mas continuavam pagando contas exorbitantes a detetives particulares para encontrar o filho. Depois de alguns anos de investigações fracassadas e algumas rodadas de cartões de leite com as fotos de Andy e Philip, nossa sonolenta cidadezinha os esqueceu. Mas às vezes, quando vou dormir, eu lembro. E deixo a TV ligada no canal 03.
Não há nada transmitindo nesse canal. Mas o ruído branco me ajuda a dormir.